Fala galera, tudo bem? Vamos então tirar algumas dúvidas dos alunos que têm na questão da regra do sinal aí, que é muito fácil, tranquilo, tá bom? Vou fazer uma revisão de alguns conteúdos e acrescentar outros. Vamos lá então. Soma e subtração, você vai usar a seguinte regra, deixei aqui já o resumo para vocês, até se puderem anotar no caderno, né? Alguns já anotaram. Soma e subtração é deve e tem. Professor, como assim deve e tem? Tipo assim, não, o valor positivo você tem, e o valor negativo você deve. Existem outras formas de você aprender isso também, tá? Perder, ganhar, mais você ganha, negativo você perde. E aí você vai se acostumando, vão vendo qual que você acha melhor, tá bom? Eu vou usar o deve ter nesse caso. Então como é que faz isso, professor? Não estou entendendo nada. Então vamos lá. Você tem, por exemplo, menos 7 mais 8. Aqui eu interpreto o seguinte, devo 7 e tenho 8. Devo 7 e tenho 8, vai sobrar 1. Portanto, mais 1. Esse mais um na frente não é obrigado. Não sei se vocês lembram. Eu coloco mais um ou simplesmente um. Outro valor. Menos 7, menos 8. Devo 7, devo 8. Perdi 7, perdi 8. Devo 7, devo 8. Vou ficar devendo mais ainda. Então, menos 15. Associo o valor negativo a perder, tá bom? Ou a dever. Deixa eu ver outro valor aqui, outro exemplo. Mais 7, menos 8. Tenho 7 e devo 8, caloteiro deve 1. Não sei se você percebeu, você deve mais do que você tem. É como se você tivesse R$ 7 na mão e tivesse devendo 8, tivesse que pagar 8. Vai ficar faltando 1, ou está devendo 1, menos 1. Tome muito cuidado com o sinal de menos. Deixa ele bem nítido que é um sinal de menos, tá certo? Mais outro exemplo aqui, sei lá. Menos 40 mais 4. Devo 40 e tenho 4. Aqui, às vezes, de cabeça é até difícil de fazer, né? Então, o que vai acontecer quando você tem esse caso aí, devo 40 e tenho 4? Mano, você deve mais do que você tem, então a sua conta é negativa. Vai dar um resultado negativo. Aí você pega o 40, que é maior, e faz menos 4. Professor, mas o 4 não é positivo? Sim, mas você já fez a regra do sinal aqui. Aí você faz a continha de menos, pá. Bonitinho aqui. Não vou demorar muito nisso. Deu 36 negativo. Ok? Então, está devendo 36. Isso nós vimos nos vídeos anteriores, fizemos bastante isso, é só voltar lá. Agora, divisão e multiplicação. Uma nova regrinha. Sinais iguais é mais, sinais diferentes menos. Somente isso. Sinais iguais é mais, sinais diferentes menos. Você só tem que perceber quando é uma multiplicação, né? Identificar essa multiplicação. Professor, mas como assim? Identificar essa multiplicação? Por exemplo, mais 7 vezes menos 8. Tudo bem? Então, sinais diferentes dá menos, mais e menos dá menos. 7 vezes 8, 56. Também posso escrever assim, ó. 7 vezes menos 8 é a mesma coisa. Oxe, professor, mas cadê a conta de vezes? Está aqui. Professor, mas qual é o sinal do 7? O sinal do 7 é mais, não tem nada na frente, é mais. Professor, por que não tem parênteses? Ah, o primeiro número você coloca parênteses se você quiser. Né? Se eu quiser colocar o sinal de mais aqui, eu coloco. Se eu não quiser, não coloco. Mas essa conta, ela é de vezes. E os sinais são diferentes. Aqui é mais, aqui é menos. Se os sinais são diferentes, aqui na frente vai ser menos. E 7 vezes 8 dá 56. Eita, professor. Negócio doido, né? É um negócio doido, mas é mais ou menos assim que funciona. Menos 7 vezes menos 8. Aí eu não posso deixar esse menos 8 sem parênteses, porque tem a conta de vezes aqui, ó. Tá vendo? Esse menos 7 eu coloco parênteses se eu quiser. Vai ter exercício que vai aparecer assim, e vai ter exercício que vai aparecer assim, ó. Certo? É a mesma coisa. O segundo tem que ter parênteses com certeza, o primeiro vai ter ou não, depende do exercício. E aí, sinais diferentes, ou melhor, sinais iguais, menos e menos. Sinais iguais dá mais, 7 vezes 8, 56. Tudo bem?
Só que isso é divisão e multiplicação, e eu só mostrei vezes. Não seja por isso, fazer uma divisão aqui, menos 14 dividido por menos 2. Sinais iguais dá mais, certo? 14 dividido por 2 dá 7. Lembrando que esse mais eu coloco se eu quiser. Se eu quiser apagar, apago. Se eu quiser colocar, eu coloco. Tranquilo aí, de boa. Tome cuidado com a divisão, tá? Eu vou até desenhar aqui, ó. Cuidado com a divisão, cuidado. Oxi, professor, por que cuidado? Porque divisão, ele pode aparecer de diversas formas, tá? Então, eu vou até colocar observação, ó. Como é que a divisão pode aparecer? Ele pode aparecer assim, como apareceu aí. Ele pode aparecer em forma de fração. Opa, escrevi errado aqui, peço perdão. Ele pode aparecer em forma de fração, como eu disse antes. Aí pode aparecer também em fração em forma de parênteses. Pode aparecer assim, ó, com 2 pontinhos e um tracinho no meio. Pode aparecer também assim. Eita, professor, tudo isso, diversas formas. Tudo isso é divisão, tá bom? Mas a regra da divisão e da multiplicação são as mesmas. Se você estiver se confundindo aí, não se preocupe, a gente vai fazer bastante exercício. Essa aula é só para explicar as regras dos sinais. Tá faltando a última, que é a de baixo, tá? É quando o sinal, você tem um parênteses, mas esse parênteses não tem uma conta, é um número só, e aí você vai ter um sinal na frente desse parênteses aí. Professor, não entendi nada, professor, pelo amor de Deus, calma, te controla. Por exemplo, isso, ó. Aqui, na verdade, se eu não, alguns falam que tem uma conta de vezes aqui e tal, eu prefiro usar o seguinte. Encare assim, é um sinal na frente do parênteses. Se for um sinal positivo, mais, você cancela o parênteses e copia só o que está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses aqui, professor? É o menos 8, não é? Todo mundo está chegando que é o menos 8? Então, você só vai copiar o menos 8. Vem aqui e copia menos 8. Tá vendo? Vou dar outro exemplo. Ó. Mais 9. Aí você vai olhar quem está na frente do sinal do parênteses, né? Um sinal positivo. Como ele é positivo, só copia o que está dentro. E o que está dentro é um sinal positivo. Então você vai copiar também mais 9. Certo? E se tivesse o negativo na frente do parênteses, professor? Como é que a gente faz? Não estou entendendo. Aí é só você ler, ó. Se for menos, inverte quem está dentro. Eu não coloquei parênteses aqui, né? Mas se for um menos na frente do parênteses, inverte quem está dentro. Você coloca o sinal oposto de quem está dentro. Então aqui é menos. Quem está dentro do parênteses? Menos 8. O oposto de menos 8, mais 8. O sinal de mais coloco se eu quiser. Eu vou apagar dessa vez. Fica a gosto do freguês. Até rimou, né? Sinal de menos na frente do parênteses. Então, vou colocar o oposto que está aqui. O oposto de 9, menos 9. Tudo bem? Essa é a regrinha dos sinais. Espero que vocês tenham entendido. Não existe só essa maneira de ver, tá? Mas para não complicar a cabeça de vocês, estou mostrando apenas essas. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. Assistam outros vídeos também, que vamos ficar mais firme nesse assunto aí, tá bom? Então, até o próximo vídeo, galerinha. Valeu!